lá. Vamos ver o que aconteceu hoje. Hoje foi um dia meio de geração de liquidez, né? Foi um drawdown absurdo, vou mostrar depois pra vocês, mas eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. Vou te mostrar uma técnica para operar em ticks, provavelmente você nunca ouviu falar. Se você tem uma base da renda variável, já operou como pessoa física, já operou em plataformas, já tem um CPF registrado na B3, dá uma olhada nesse videozinho meu, que fala sobre o core do meu setup. O videozinho Aprenda o Fundamental engloba conceitos de choque BOS com o setup de Joseph James, vale muito a pena. Agora, se você não faz ideia sobre a renda variável, não faz ideia de como começar, eu tenho a playlist perfeita pra você. Como se tornar um trader. Sim, essa playlist é do 0 a 100. Escolher corretora, escolher plataforma, os tipos de ativos que funcionam na B3, como é que você vai operar como CPF, o mindset, a constituição de trading, que é muito importante. Um país sem constituição é uma bagunça, então a gente tem que ter uma constituição de trading bem redigida e principalmente segui-la religiosamente. Tá? E aí depois os conceitos de choque BOS com setups, com a confluência dos setups de Joseph James. Bom, isso, vamos para notícias de amanhã. Sim, temos vendas no varejo mensal e anual às 9 horas da manhã. 9h30 tem PPI, muito importante, cara, muito importante. E estoque de petróleo bruto, não. Então assim, mesma coisa como hoje, né? A gente tem que procurar operar pós 9h30. A gente espera o mercado digerir essas notícias e a gente vai fazer a operação pós-notícia. Notícia é ruído, notícia é volatilidade, notícia é violinada, notícia é stop desnecessário. Vamos para os 60 minutos. 30 minutos. Só colocar o meu pincel. Como que eu esqueci? De novo. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos todos eles caindo. E os juros futuros para cima, né não? Então, era índice para baixo. Ele fez? Não fez. Não temos uma certa confluência, mercado desbalanceado. Então, temos que ficar atentos aí às violinadas, porque elas acontecem bem rápido. Dá uma olhada no que eu fiz aqui, ó. Aqui tu olha e fala, pô, mas esse cara operou aqui nos 60 minutos. Por que ele abriu essas operações? Esses candles estavam dessa forma. Bom, por quê? Que diabos eu opero em ticks? Eu opero em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Então, nos 60 minutos, nos 120 minutos, num dia ou uma semana, a gente vai ver o sentido primário desse ativo. E aí a gente vai baixar para os ticks para encontrar o quê? Padrões que se repetem o tempo inteiro e principalmente o quê? Isso mesmo, volume financeiro. A gente precisa de volume financeiro. A gente precisa que entre o volume financeiro para a gente efetivamente fazer um movimento direcional. A gente foge do risco bem rápido, coloca no break-even e deixa esse preço andar pro lado que a gente quer. Essa é a regra básica. Inclusive, cara, pediram aí, ó, eu tenho essa média de 21 aqui, ó, ela muda de cor, tá vendo? Eu até aprendi com o Stormer, cara. O Stormer me ensinou, isso aqui eu não inventei, eu peguei do cara e melhorei ela. Incluí 3 médias ao mesmo tempo. Então ela vai mudando de cor aqui, tá vendo? Quando ela tá querendo fazer um movimento de alta aqui, ó, ela vai pra um verdinho mais claro, depois ela vira o verde escuro aqui, que vai fazer um movimento direcional, aqui é uma pura violinada, tá vendo? E aí eu entreguei pros caras isso aí, pedi pros caras, pô, dá uma curtida no vídeo aí, cara, pra dar uma força pro tio e tal, e vem comigo aí. Não, todo mundo queria aprender o negócio. Cara, o cara me fez uma pergunta pelo WhatsApp, cara, que eu olhei e falei assim, cara, esse cara não assistiu nenhum dos meus 300 vídeos por pelo menos 8 minutos. Porque 95, 98% dos meus vídeos eu explico por que eu opero em ticks e não em minutos, né? E o cara me fez uma pergunta que ela beira o abominável, assim, pra alguém que tá fazendo vídeos todo dia e falando sobre isso o tempo inteiro. Ou seja, o cara não viu nada. O cara quer ganhar dinheiro, mas ele não quer assistir nem por 15 minutos um vídeo pra saber como é que funciona a técnica de um cara. Ele pergunta pelo WhatsApp, isso aqui? Pelo amor de Deus, eu me nego. Então aqui, o que nós temos neste caso aqui? Cara, um movimento de baixa muito porrada, perdeu aquele suporte, não gostei, tá vindo pesado pra retestar esse fundo aqui, muito... Um fundo assim, ó, é um fundo forte, mas não é um fundo fantasticamente forte. O fundo fantasticamente forte é esse aqui. Esse aqui ele já perdeu, né? Agora ele tá nesse ponto aqui. Vou passar pro diário pra gente ver melhor esse cara aqui. Fica mais claro, tá vendo? A gente fez um ajustezinho agora nesse... A gente tinha esse ponto aqui que eu acreditei que ele aqui, ó, eu acreditei que ele poderia ser um suporte, mas não tão forte, ele perdeu. E aí eu identifiquei também esse prior aqui, que é um outro ponto interessantíssimo. Então, aquele ali morreu, deletei ele, não existe mais, já morreu hoje, já perdeu isso aqui. Ele tá nesse suporte um pouco mais pesadinho, que pode segurar, mas que se ele perder, ele vai testar essa média de 200 aqui, cara, e vai capotar ferozmente. E aí, perdendo essa média de 200, sim, ele pode fazer todo esse movimento próximo daqui, nos 170 mil pontos, nos 174 mil pontos. Sim, pode vir um inverno aí pesado, tá? E aí ele já deixa de fazer um ataque ao topo. Lembrando que agora a gente tem um gap aberto nessa regiãozinha aqui, que eu ainda não marquei, mas a gente sabe que tem. E tem esse gap aqui também, né? Então tem que ficar atento. No diário, segue comprador. Nos 60 minutos, cara, tá fazendo um movimento muito brusco de queda. Extremamente brusco. Esse movimento aqui foi muito forte desde aqui, ó. Aqui, ó. Aí ele faz um pullback aqui, tá vendo? Então a gente pode, talvez, lançar essas duas pernas pra cá, né? Vamos botar nos 120 minutos pra ver uma coisa. Então desde aquele ponto ali de cima ali, ó, a gente pode aplicar duas pernas de pullback, ó. Aí ele faz o pullback, aí a gente vê onde é que ele fez o pullback, na média de 200 aqui nos 120 minutos. A gente replica esse ponto pra cá, um pouquinho mais, tá vendo? E aí, meu amigo, ele perde aqui
e ele vem nesse suporte mais parrudo aqui embaixo, entendeu? E aí ele completa as duas pernas de pullback desse movimento diário, que ele tá fazendo direto, né? Completou. Sim. E agora tem essa. Então, a probabilidade dele seguir capotando é enorme. Infelizmente, vendedor. Vamos para horas. Venha, eu tenho meu ticket. Índice. Esse aqui foi o dia de hoje, ó. Pouco volume financeiro, não tinha muito o que fazer. Gapzinho aberto de hoje, não fechou, beleza? Então a gente já tem 2 gaps acima. A probabilidade desse cara fazer uma volta é enorme, né? O que estamos observando aqui nos ticks? Esse movimento de maior impacto do dia. Aí ele vai lá em cima, achei que ele tinha parado aqui, ó, lembra? Não. Ele foi um pouquinho mais alto, ele pode fazer essas 2 pernas aqui pra baixo, ó. É o grande problema, e sempre tem um problema, e o problema maior aqui. Só deixar aquele gap lá. Então aqui temos um gap de hoje, ó. Qual é o grande problema? O problema é que assim, ó, nesse ponto aqui, ele mudou a característica do preço, porque ele... Cadê? Aqui, ó, ele quebrou essa estrutura nesse ponto aqui, fez uma quebra de estrutura aqui, e veio subindo, né? E não perdeu mais o fundo, tá vendo? E continuou mais alto. Então o que ele fez? O último pivô validado foi esse cara aqui, ó. Fez um grande pullback na média de novo. Se ele romper esse cara aqui, ele vai fazer a quebra da estrutura, tanto dos 60 minutos, como dos 25 mil ticks. E aí ele acusa um movimento maior para virar comprador de novo. Buscando essas regiões, buscando o fechamento do gap. Tem uma certa confluência. Várias vezes, um tempo atrás, ele estava fazendo só uma perna de pullback, ele não fazia 2. Ele fazia uma e já virava ao contrário e tocava ele reto pro alto. Atualmente não, né? Esses últimos dias ele não tem feito isso, ele tem feito as 2 pernas. Então, para ser mais palatável, eu gostaria que ele fechasse essas 2 pernas para depois fazer um ataque da alta. É isso aí, a gente vai ter que ver amanhã. O fato é que, assim como o dólar, o índice agora deu uma espremida nesse movimento, né, cara? E espremer esse movimento, te juro que eu achei que tá desligado meu microfone. Espremer esse movimento não é legal, porque daí ele fica gerando liquidez para fazer um movimento mais longo. Aí isso não é bom, porque daí ele fica fazendo esses movimentos curtos, e aí os stops são garantidos, né, cara? Inclusive vou colocar aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no meu relatório de performance de hoje, ó, tem um puta de um drawdown, né, cara? Mas é isso aí, isso aqui fica muito claro que é muito mais fácil de perder do que salvar um dinheiro, né? Nesse caso aqui, eu ganhei 5 partes e perdi 4.2 partes. E aí eu salvei 0.8, infelizmente. E é assim que é. Mas isso nada tem a ver, por exemplo, com o mensal. Dá uma olhada no mensal. Tu olha pra aquilo ali e fala, 50%, porra, que porcaria de setup, né? Olha o mensal. Olha o ano. Porque eu faço um trabalho que termina pós-carnaval e aí eu comecei a operar em março, né? Então, dá uma olhada no ano. O ano tá fantástico. Eu tenho 44% aí de lucro sobre a minha garantia em maio. E nós estamos recém na segunda semana. O segundo dia da segunda semana. Então, excelente. Eu tô muito acostumado a operar com esse setup. Eu demorei muito pra aprender isso. Eu demorei muito pra aprender, por exemplo, isso aqui, ó. Não pegar esse movimento aqui, porque ele veio em V, né? E eu conheço esses movimentos em V. Ele vem em V, não te dá nenhuma entrada. Quando te dá uma entrada, te dá uma entrada alta pra um cacete. Ele vai lá em cima e rebenta a corda. O problema é que ele me pegou aqui, ó. Eu tava esperando uma violinada nesse ponto aqui. Por isso que eu abri essa operação aqui. Ele muda a característica do preço, ele quebra a estrutura nesse ponto aqui. Isso eu falei na live hoje, né? Quebra a estrutura aqui, muda a característica do preço nesse ponto aqui. E aí o que eu fiz? Eu esperei uma violinada. Eu tava certo dessa violinada pra ele continuar o movimento de alta. O que ele fez? Não vai, ele vai pra baixo. E aí o que eu fiz? Simplesmente inverti a minha posição. Quebra da estrutura. Coletei 390 pontos nesse ponto aqui, depois 835 pontos nesse ponto aqui. Saí do meu loss, botei dinheiro no bolso. E aí, acreditei também no reteste de fundo. Aí aqui fiz uma parcial meio curta, com 100 pontos. E aqui eu vi mais um pouquinho embaixo e deu 3%. Sim, 3,77%. Saí de um loss brutal para um lucro, acreditando no setup. Mas eu sabia que esse era o último movimento. Não teria volume financeiro. Os últimos movimentos desse cara agora. Não perde o fundo. O último movimento foi aqui, né? Cadê? Quebra da estrutura nesse ponto aqui, né? Ali, quebrou a estrutura. Onde é que tá o último pivô validado? Aqui. Onde é que ele quebra a estrutura? Em cima da VWAP, ó. Lá pelas 13h30 da tarde. O último pivô validado nesse ponto aqui é aqui. Onde é que ele vai quebrar a estrutura? E aqui a gente tem uma confluência. 60 minutos. Olha que interessante. 60 minutos. E nos ticks? O que eu gostaria que ele fizesse aqui? Eu gostaria, cara, que ele completasse essas 2 pernas que ele tá querendo fazer o tempo inteiro aí, que ele tá fazendo esse movimento o tempo inteiro. Então eu gostaria que ele fechasse essas 2 pernas bem rápido. Abrisse num gap de baixa, viesse capotando na primeira hora e fechasse esse cara aqui. E aí na sequência, na abertura do avisto, ele vira ao contrário, faz uma trap, a gente entra aqui. Quando esse cara chega aqui pra fechar esse gap aqui, a gente tá salvo. E aí ele segue empurrando esse mercado. E aí ele faz a violinada clássica. Diz que vai ser um vendedor, vira ao contrário e vai nesse topo aqui, ó. Aí a gente faz um puta de um movimento. E 10h30, 10h45, 10h50 da manhã, a gente tá com o nosso alvo garantido aí, com o nosso percentual garantido do dia. E a gente segue em frente, devagarinho, colocando um dinheirinho no bolso. Se ele não fizer isso, se ele abrir num gap de alta, subindo como se não tivesse amanhã, depois ele volta aqui e cria um suporte nessa base aqui da quebra da estrutura, opa, aí a gente pode tentar um ataque, caso ele faça esse movimento. O ideal mesmo seria assim, ó, que ele viesse um pouquinho mais baixo, aí ele vem aqui em cima,
ele retesta esse fundo, aí ele quebra essa estrutura, vem um pouquinho mais baixo, aí ele dá-lhe a pedrada, e a gente faz uma entrada aqui, sabendo que assim que ele romper esse topo aqui, a gente tá fora do risco, coloca no break-even e deixa ele ir até aqui. Aí sim, aí a gente pode apostar na compra, e daí ele efetivamente virou. O bom é que ele não quebra a estrutura, não completa as duas pernas de pullback, e garante que efetivamente virou pra compra com muita força. Aí a gente tem o objetivo do gap lá em cima, lá. Se ele não fizer isso e continuar nesse mesmo ponto aqui, que pode ser um rangezinho muito maléfico, que assim, ó. Bom, a gente vai ter que esperar pelo menos um reteste desse fundo, ou que ele venha um pouco mais baixo. Se ele abrir aqui vai ser muito difícil, sem gap nenhum. Muito difícil. E daí ele pode simular que ele quebrou a estrutura, e na sequência ele diz que vem com tudo, violina e vai lá embaixo, perde fundo e completa as duas pernas de pullback. Esse é o cenário mais difícil de se operar, porque ele pode fazer os dois movimentos. Complicado, mas dá pra fazer, é mais arriscado. O ruim daqui é que ele entra dentro do range, ele entrando dentro do range, que é o magnético, a ideia é que ele não entre, né? A ideia é que ele teste essa regiãozinha aqui. Entrar nele não é legal, e daí entrando ele tenta cruzar. É mais difícil da gente conseguir operar no meio do range, entendeu? Como ele tá fazendo esses movimentos de baixa, a gente pode entender que ele vai fazer essas duas pernas. Se ele vem mais alto, a gente vai ter que ajustar essas duas pernas, né? Ele perde só um fundo ali, vem um pouquinho mais baixo, e daqui ele pode virar ao contrário e lá retestar topo. Esse cara é comprador a longo prazo. Também indeciso, mas ainda é comprador. 60 minutos. Dá uma olhadinha nos 60 minutos. Mini dólar. Mini dólar, cara, eu não tenho nem o que falar. É a mesma coisa, copia e cola de ontem, né? Aqui, ó. Rendizão gigante. Não quebrou a estrutura aqui. Não tentou nenhum tipo de ataque. Esse aqui foi o maior ataque que ele fez até agora. Mudança característica do preço tá aqui. Tem gap pra fechar. É o pé de um canal de baixa de 2025. Rejeitou pra um carajo essas regiões aqui. Se fosse pra acreditar, e eu gostaria que ele fizesse isso, que ele viesse em V. Rá! Aí o índice fecha as duas pernas de pullback, realiza o nosso movimento e a gente consegue fazer um movimento interessante. Essa que é a real. Vamos dar uma olhada no diário. Diário não tem o que falar, cara. O troço tá destruidor pra baixo. Ele pode fazer aquele movimento medido lá embaixo, lá. Testar essas regiões aqui dos 60 minutos, tô falando, né? Movimento medido grandão, que a gente tinha mapeado antes, né? Esse aqui. Parou aqui, replica pra lá, e até o movimento medido, que é o sentido de mercado, né? Essas duas pernas de pullback e movimento medido. E é proporcional. Primeira perna, essa primeira perna, ela é proporcional à terceira. Muito igual ou um pouquinho menos. As duas pernas de pullback é mais. Duas pernas de pullback é o sentido contrário do mercado. Por exemplo, se ele faz um movimento de alta muito grande, aí tem as duas pernas de pullback, e às vezes ele vem um pouquinho mais, 120%, 130%, 140%, para depois capotar e voltar pro sentido de mercado a longo prazo. Diário é isso. Vamos para 5 mil tickets. Isso aqui são 5 mil tickets. Eu deixei até aqui, ó. Vou afastar um pouquinho só para mostrar uma coisa para vocês. O tamanho desse movimento, a amplitude desse movimento. Nós temos um gap aqui, né? Aberto. Temos um gap que eu esqueci de marcar, hein? Temos um gap aqui, ó. Mais um gapzinho. Tem que marcar esse gap aqui. Esqueci. Temos a mudança da característica do preço aqui em cima para ele passar a ser comprador. Aqui. Tá vendo? A altura desse negócio. E simplesmente não perde esse fundo de jeito nenhum. Tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou quatro, tentou cinco, não consegue perder. A probabilidade desse cara ir lá pro alto é enorme. Só que assim, segue vendedor. Difícil de encontrar uma operação aqui nesse ponto, cara. Muito difícil. Vamos aqui, mapeamento de entrada só pra ver aqui. Isso aqui é aquele reloginho aqui, ó. Ele pode fazer pros dois lados, ó. Ele foi lá em cima, quebrou a estrutura, deu prosseguimento à compra, voltou, violinou, mudou a característica do preço, tá muito mais próximo de quebrar a estrutura e continuar um capote, mas ele pode violinar, como ele fez aqui lá em cima, e continuar empurrando esse mercado pra cima, porque ele não consegue perder esse fundo. Eu não tenho setup pra isso aqui, cara. Eu não tenho setup pra isso aqui. Eu não tenho setup pra essa enrolação aqui dentro da VWAP, ó, todos os dias. Não tem, cara. Não tem. Ele sobe, ele diz que vai perder o fundo, sobe, violina, vem pra baixo. Cara, não tem como. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Abre um gap de alta, não consegue romper lá, vem pra baixo, rompe o topo, perde o fundo, não perde mais um fundo, vai pra cima, cai de novo. Ah, é de palhaçada, né, mano? Aí abre lá no gap, lá no alto, rompendo o topo. Que é isso, cara? Isso aqui é jogo do tigrinho, total. O dólar tá jogo do tigrinho total. Eu não recomendaria operar esse cara aqui, não. É isso, não tem mais nada pra falar. Obrigado se você gostou desse conteúdo, achou que esse conteúdo agregou ao seu setup, agregou conhecimento. Curte a possibilidade de me seguir, vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite, pós 9 horas, pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Faço lives também, segunda a sexta, recorrentes, pós meio-dia, pra mostrar tudo que eu tentei fazer ou que eu evitei, conforme a minha constituição de trading. É isso. Esse é o jogo. Todo dia é esse jogo. Todo dia é essa história de gato e rato. Entendam uma coisa, não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Boa noite, Emma!